Qual é o jeito correto de uma pessoa fazer a oração? O que pedir a Deus e como clamar e louvar e engrandecer o nome de Deus perante uma oração. Então, nesse vídeo de hoje, vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, onde Jesus ensina seus discípulos a orar. Ele fala de coisas terrenas e coisas espirituais, da vida eterna. Então, vamos aqui esclarecer alguns temas, o que é permitido e o que não é permitido buscar e pedir em uma oração. Então Jesus disse a seus discípulos: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus quer dizer aqui? Que muita gente quer viver de aparência, orando e sendo religioso, vivendo uma vida religiosa de aparência só para ser elogiado pelas outras pessoas. Então esse tipo de pessoa já recebeu a sua recompensa, que é a aprovação dos outros, o julgamento correto. As outras pessoas vão olhar para essa pessoa, para esse indivíduo que ora em pé, que tem uma vida religiosa só de aparência, e vai dizer que ele é uma pessoa religiosa e que vive a palavra de Deus. Essa é a recompensa, porém não vai ter a recompensa, o galardão secreto de Deus, pois já recebeu uma recompensa perante os homens. É isso que Jesus está falando aqui e, no caso, advertendo contra essa prática de vida de aparência. Porém, Jesus fala aqui da questão de ser discreto. Aí ele fala no versículo 6 do capítulo 6. Porém, quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, ou seja, só Deus vê. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Aí Deus dará recompensa a essa pessoa que está orando em secreto. E quando orarem, Jesus continua: não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazia algumas religiões pagãs, como a famosa mantra. Jesus fala aqui sobre os pagãos que praticavam isso e faziam esse tipo de oração. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, por ficar repetindo a mesma coisa. Aí no versículo 8 ele diz: não seja igual a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então no versículo 9, Jesus fala um modelo padrão de oração. Ele ensina a orar. Ele fala: vocês então orem assim: Pai nosso que está no céu, no caso Deus, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus ensina a glorificar e a santificar o nome de Deus, a adorá-lo em oração. E no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui no caso fala da dependência de Deus, que todos nós dependemos dele. No versículo 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui o pão se refere a coisas materiais, terrenas. Pode ser o pão, o alimento, o emprego, a saúde que todos nós precisamos para seguir a vida no dia a dia. Então, algumas pessoas têm dúvida se é pecado orar por tais coisas, porque o evangelho da prosperidade ensina muito e enfatiza só as coisas materiais, terrenas, como o evangelho egocêntrico, que só foca no ser humano e nas coisas que ele vai obter aqui na terra. Aí alguns acabam tendo a dúvida se o cristão verdadeiro, que segue a palavra de Deus, pode ou não orar pedindo o emprego ou o pão de cada dia, o salário para poder comprar as suas coisas e também saúde. Então, ele pode sim, que aqui no modelo padrão de Jesus Cristo, ele ensina pelo pão nosso de cada dia, que a gente pode agradecer e também pedir a Deus. Já no versículo 12, Jesus fala: perdoa as nossas dívidas ou nossos pecados, assim como perdoamos a nossos devedores. Aqui ensina duas coisas. A gente pede perdão a Deus, mas também temos que perdoar nosso próximo. Perdoamos e também somos perdoados. Pedimos perdão a Deus, Deus atende, caso a gente também tenha misericórdia e perdoe as pessoas que nos ofendem ou que também têm dívida conosco. Então aqui é uma via de mão dupla. Perdoar para ser perdoado. Então no versículo 13, e não deixe a gente cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Aqui se refere-se à vida cotidiana, das dificuldades e das adversidades que a gente encontra no dia a dia, as tentações para o pecado. Então, nesse modelo de oração, Jesus fala para a gente ficar alerta para não pecar e não cair no pecado, tanto no pecado involuntário, que nós pecamos todos os dias, e no pecado voluntário. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o pecado involuntário, que já está na mente e no coração do ser humano, a gente pratica todo dia,
sem querer, e também o pecado voluntário, que é a prática do pecado em si. Mas Jesus fala aqui para a gente se defender e não nos deixar cair na tentação e nos livrar de todo o mal. Então, só nessa pregação, modelo padrão, Jesus falou primeiramente do reino de Deus, também para santificar o nome de Deus. Depois falou das coisas terrenas para a gente conseguir conquistar, emprego, saúde e etc. Depois ele falou também de perdoar para ser perdoado. Tudo isso em uma oração só, e depois nos livrar da tentação deste mundo, que é algo recorrente, que a gente vai ter uma luta diária, todo dia, devido à maldade do mundo que está contaminado pelo mal. E Jesus continua: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, é aquilo como eu falei antes. Jesus fala aqui para a gente perdoar para poder ser perdoado. E o único jeito de perdoar é com o amor ao próximo. Então, sempre que for orar, você usa esse modelo padrão de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele ensinou para fazer uma oração, pedindo sobre ao seu dia a dia as coisas que você precisa, materiais, saúde, para poder sobreviver, também glorificar o nome de Deus, também perdoar o semelhante para ser perdoado, também a questão de livrar da tentação e do mal que há no mundo, que é uma luta diária, como falamos aqui. Então, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a questão da oração, o modelo padrão de Jesus Cristo, e possa aplicar isso na hora da oração. E também, a primeira questão que ele falou é da questão de ser discreto na oração, não vivendo uma vida de aparência, querendo orar ou ser um religioso para que todos os outros possam ver e ficar ali elogiando. Então, tudo que é feito de maneira discreta, que só Deus vê, aí sim você vai receber o galardão, a recompensa verdadeira, pois os outros não viram a aparência do que você aparenta ou quer passar para as outras pessoas, uma vida falsa e religiosa, certo? Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha aprendido e entendido essa questão da oração, certo? Compartilha também para seu amigo cristão esse vídeo, para que todos possam ser alimentados com essa palavra e com essas instruções, ok? Então, ficamos por aqui. Se inscreve no canal também para receber os novos conteúdos. Ativa o sino de notificação para ficar em dia com os lançamentos aqui sobre os ensinamentos da palavra de Deus, certo? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.